O silêncio dentro daquela sacristia pequena era quase tão pesado quanto o calor que fazia lá fora, no centro de Vila Esperança. Ernesto estava de pé, ajustando o paletó escuro que parecia apertado demais para seus ombros largos. Ele não era um homem de roupas finas. Seu lugar era no meio dos cafezais da fazenda Santa Rita, lidando com a terra e com o gado de sol a sol. Mas ali, naquele cubículo cheirando a incenso velho e mofo, diante da imagem de madeira de um santo que parecia observar cada pecado cometido, ele precisava representar o papel do noivo que o testamento de seu avô exigia com tanta urgência. Ao lado dele, quase desaparecendo no canto da sala, onde a sombra era mais densa, estava Laura Mendes. Se Ernesto era a personificação da força, do poder e do controle absoluto sobre seu destino, Laura era exatamente o oposto naquele momento. Ela parecia um pequeno pássaro ferido que tinha acabado de cair do ninho e não sabia se o chão seria o seu fim. O vestido que ela usava não era dela, e isso ficava evidente para qualquer um que olhasse com atenção. Era um modelo antigo, com rendas que o tempo já tinha transformado em um tom de palha amarelada, gentilmente emprestado por Dona Sebastiana. O tecido sobrava um pouco nos ombros magros de Laura, e ela apertava as próprias mãos com tanta força na frente do corpo que as juntas dos seus dedos estavam completamente brancas, sem circulação. Ernesto limpou a garganta de forma brusca. O som seco ecoou nas paredes de pedra e fez Laura dar um pequeno pulo, um susto contido que não passou despercebido pelos olhos atentos do fazendeiro. Ele olhou para ela de cima, tentando suavizar a expressão dura e fechada que carregava no rosto por puro hábito de quem manda em centenas de peões. Eu já disse e vou repetir, Laura. Ele começou, mantendo a voz baixa e firme, para que o padre, que se organizava do outro lado da porta de madeira pesada, não pudesse ouvir nada. Você não precisa carregar esse medo todo nos ombros. O nosso acordo é muito claro, preto no branco. Eu preciso deste casamento para manter as terras da fazenda Santa Rita e cumprir a última vontade daquele velho teimoso que foi meu avô. E você? Bem, você precisa de um teto, de comida na mesa e de um lugar onde ninguém, absolutamente ninguém, se atreva a apontar o dedo na sua cara ou falar do seu passado. Laura não levantou a cabeça nem por um segundo. Seus olhos estavam fixos em um ponto qualquer do chão de terra batida. A vergonha que o coronel Augusto tinha jogado sobre ela, como se fosse um manto de espinhos, ainda pesava mais do que qualquer herança ou propriedade. Ela tinha sido enganada por promessas de amor, descartada como se fosse um objeto sem valor e depois humilhada publicamente por todas aquelas pessoas que se diziam cidadãos de bem na vila. Para ela, aquele casamento que estava prestes a acontecer não tinha nada a ver com romance ou contos de fadas. Era uma tábua de salvação jogada no meio de um mar de lama. Eu vou manter a minha palavra. Ernesto continuou, sendo direto e pragmático, da mesma forma que negociava a venda de suas sacas de café. Não vou tocar em você. Teremos quartos separados e vidas independentes dentro daquela casa. Você terá o respeito de todos os empregados porque, a partir de hoje, será a senhora da Santa Rita. Ninguém vai encostar um dedo em você, e eu garanto que serei o primeiro a manter a distância que combinamos. Minha palavra vale muito mais do que esse papel que vamos assinar diante do padre daqui a poucos minutos. Finalmente, Laura ousou levantar o rosto e olhar diretamente para ele. Ernesto sentiu um soco seco no estômago quando viu o que realmente habitava naqueles olhos escuros. Não era apenas uma tristeza comum, era um vazio profundo, um abismo de quem tinha perdido completamente a fé em qualquer ser humano. Ele viu ali uma vulnerabilidade tão crua que o incomodou de uma forma que ele não sabia explicar. Ernesto sempre foi um homem focado na prática e no trabalho, mas a fragilidade de Laura mexia com algo que ele preferia manter enterrado. Antes de continuarmos,
Se inscreva no canal e conte para a gente nos comentários de onde você está assistindo. O contraste entre os dois não poderia ser maior. Ernesto, aos 36 anos, tinha a pele curtida pelo sol forte e mãos calejadas. Ele era o dono de tudo o que a vista alcançava, mas estava ali, preso por uma cláusula de um testamento que o obrigava a ter uma família se quisesse manter o império que ajudou a construir. Laura, por outro lado, era apenas uma jovem órfã que a vida tinha tratado com uma crueldade desmedida. Ele percebeu que ela tremia sem parar. Era um tremor fino, mas constante. Podia ser o frio que subia pelo chão, a fome ou o puro pavor do que viria a seguir. Ernesto sabia que a vila inteira estava sentada lá fora, apenas esperando para ver a mulher caída se casando com o homem mais poderoso da região. Ele sentiu uma raiva súbita daqueles julgamentos hipócritas. "Respire fundo, Laura", ele disse, usando uma suavidade que ele mesmo estranhou na própria voz. "Isso tudo vai acabar logo. Assim que sairmos daqui, você nunca mais terá que colocar os pés nesta vila se não quiser. O seu mundo agora é a fazenda." Laura assentiu de leve. Ela simplesmente não tinha voz para responder. Naquele exato momento, o padre abriu a porta da sacristia e o som dos sinos começou a ecoar por toda a Vila Esperança. Para o resto do mundo, era uma festa. Para Laura, cada batida parecia o som de uma sentença. No entanto, ao olhar para a mão grande que Ernesto estendia, ela percebeu que havia ali um abrigo seguro, mesmo que fosse um abrigo feito de contratos. Ela tocou a mão dele, sentindo a pele quente e áspera, e juntos caminharam para a luz da igreja, prontos para começar uma vida que nenhum dos dois tinha planejado. As portas da igreja de Vila Esperança se abriram com um rangido que cortou o silêncio da tarde quente. O som dos sinos, que deveria anunciar uma celebração alegre para qualquer outro casal, batia nos ouvidos de Ernesto como um veredito final. Ele sentiu o braço de Laura fino e trêmulo, enganchado no seu. Ela caminhava com uma rigidez que mostrava o quanto queria estar em qualquer outro lugar do mundo, menos ali, exposta aos olhares curiosos e maldosos de quem ocupava os bancos de madeira escura. Ernesto mantinha o rosto fechado, olhando apenas para a frente, mas conseguia sentir o peso de cada par de olhos que o seguia pelas costas, julgando cada passo dado em direção ao altar. Para ele, aquele caminho curto era a conclusão de um negócio arriscado e urgente. Ernesto sempre foi um homem de números, de sacas de café e de lida pesada com o gado. Mas ali, sob o teto da igreja, as coisas pareciam diferentes do que ele imaginou no papel. O contrato que ele tinha desenhado mentalmente, com suas cláusulas de convivência e proteção mútua, de repente parecia ter camadas que ele não tinha previsto na solidão do seu escritório na fazenda. Laura não era apenas uma peça em um tabuleiro para salvar suas terras da ganância de parentes. Ela era uma mulher de carne e osso que carregava uma dor profunda que ele mal conseguia mensurar. A cada passo que davam sobre o tapete gasto, Ernesto sentia que a responsabilidade que estava assumindo ia muito além de pagar as contas de uma jovem órfã ou dar a ela um sobrenome respeitável. O padre iniciou a cerimônia com aquela voz monótona de quem já repetiu as mesmas palavras milhares de vezes. Ernesto mal ouvia as orações em latim ou as exortações sobre a família. Sua mente estava longe, voltando algumas semanas no tempo para entender como um homem tão prático como ele tinha chegado a esse ponto de desespero. Tudo tinha começado com a morte de seu avô, o velho que governou a fazenda Santa Rita com mãos de ferro até o último suspiro. Ernesto sempre soube que o velho era teimoso, mas não imaginava que ele tentaria controlar sua vida mesmo depois de enterrado. O testamento era direto e cruel em suas exigências. Se Ernesto não se casasse e não desse início a uma família legítima, até completar 36 anos, as terras que ele tanto amava seriam vendidas para pagar dívidas e impostos acumulados de propósito pelo falecido. Faltava pouco menos de um mês para o prazo final,
e Ernesto se via encurralado entre o orgulho e a necessidade de sobrevivência do seu legado. Ele tentou de tudo, buscou advogados caros e revirou papéis antigos. Mas a vontade do falecido era juridicamente blindada. A Fazenda Santa Rita era a sua vida, o seu suor e o seu único futuro possível. Ele tinha passado anos recuperando o solo cansado, investindo em novas mudas e construindo uma reputação de homem justo e trabalhador. Perder tudo aquilo por causa de uma exigência de casamento parecia um castigo injusto, um golpe baixo do destino contra alguém que só queria trabalhar em paz e sozinho. Foi nesse cenário de angústia silenciosa que o nome de Laura Mendes cruzou seu caminho, trazido pelas conversas maldosas na barbearia do seu Joaquim. Enquanto o padre falava sobre o dever do marido em proteger a esposa acima de tudo, Ernesto olhou de canto de olho para Laura. Ela estava com a cabeça tão baixa que o véu amarelado cobria quase todo o seu rosto, escondendo as marcas da tristeza que a consumia. Ele lembrou-se da primeira vez que a viu de longe, logo depois que o escândalo com o coronel Augusto estourou e a vila a transformou em um alvo de desprezo público. Ela parecia uma sombra vagando pelas ruas, sendo ignorada por pessoas que antes sorriam para ela com falsidade. Naquele momento, Ernesto sentiu uma identificação estranha com a moça. Ambos estavam sendo encurralados pela vida, cada um sofrendo sua própria forma de exílio e desespero. O som dos sinos lá fora tinha parado totalmente, mas o eco continuava vibrando dentro do peito de Ernesto. Ele percebeu que aquele casamento não era apenas um meio para um fim prático. Era a união de duas solidões que não tinham mais para onde correr. Laura precisava de proteção e de um lugar seguro onde ninguém pudesse tocá-la com dedos apontados. Ele precisava de uma esposa para manter seu império vivo e honrar o que construiu. Parecia uma troca justa, um pacto de sobrevivência mútua entre dois náufragos. Mas ao sentir o tremor constante no braço da jovem, Ernesto percebeu que o contrato assinado seria a parte mais simples de toda aquela história. O verdadeiro desafio seria conviver com o pavor que emanava dela e com o silêncio que agora dividiriam na imensa e fria Casa Grande da Santa Rita. A cerimônia avançava e o calor dentro da igreja ficava mais sufocante a cada minuto. Ernesto sentia o suor escorrer, mas permanecia imóvel. Ele sabia que cada segundo ali era necessário para garantir que a fazenda continuasse sendo sua. Laura, ao seu lado, parecia não respirar, como se o ar daquela vila estivesse envenenado. Ele queria dizer algo para acalmá-la, mas as palavras não vinham. O pragmatismo que sempre o guiou agora o deixava mudo diante daquela fragilidade extrema que ele havia acabado de tomar para si. Ernesto sempre preferiu o isolamento das cercas da Santa Rita ao barulho de Vila Esperança. Para ele, a vida se resumia ao ciclo das colheitas, ao preço do café e ao manejo do gado. Ele nunca foi homem de festas, de conversas jogadas fora na calçada ou de procurar companhia. Seu mundo era prático, feito de suor, terra e decisões rápidas. A Casa Grande da Fazenda, com suas janelas altas, portas de madeira pesada e varandas largas, era seu refúgio particular, mas também um lugar carregado de um silêncio que ele mesmo cultivava. Ele andava pelos corredores vazios à noite e não sentia solidão. Sentia controle. No entanto, aquele controle estava prestes a ser arrancado dele por causa de uma vontade morta. A rotina de Ernesto era metódica. Ele acordava quando o céu ainda estava escuro, tomava um café forte preparado por Dalva na cozinha grande e saía para o campo antes que o sol começasse a esquentar o lombo dos animais. Ele gostava de sentir o cheiro da terra úmida e de ver o café crescendo forte nas encostas. Para ele, cada saca de grãos era uma prova de seu valor. Ele passou anos recuperando a fazenda, que o avô tinha deixado em uma situação difícil, com dívidas e solo cansado. Ernesto trabalhou dobrado, economizou cada centavo
e transformou a Santa Rita em uma potência da região. Ele era o dono de tudo, ou pelo menos achava que era, até o dia em que o testamento do velho foi aberto. O avô de Ernesto foi um homem duro, alguém que via a família como uma extensão dos negócios e que nunca demonstrou afeto. Ele morreu sentado em sua poltrona favorita, segurando um copo de cachaça, deixando para trás um rastro de ordens que Ernesto teria que seguir mesmo após o enterro. O documento, lido pelo advogado no escritório empoeirado da vila, continha uma cláusula que parecia um castigo pessoal. O velho, em sua sabedoria torta e autoritária, determinou que Ernesto só teria a posse definitiva das terras se estivesse devidamente casado e com uma família iniciada até completar 36 anos. Caso contrário, a fazenda seria liquidada para pagar impostos e dívidas acumuladas que o próprio velho tinha deixado pendentes. Naquele momento, Ernesto sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo dele. Ele tinha 35 anos e faltava menos de um mês para o seu aniversário. O prazo era curto e a exigência parecia absurda para um homem que sempre viveu sozinho. Ele tentou encontrar brechas, gastou dinheiro com consultas jurídicas e revirou cada parágrafo daquele papel em busca de uma saída. Mas o velho tinha sido meticuloso em sua maldade. Ele queria garantir que a linhagem continuasse e que a fazenda não ficasse nas mãos de um solteiro que, na visão dele, não teria por quem lutar. Para Ernesto, porém, lutar pela terra era a única coisa que ele sabia fazer. A ideia de ver seu trabalho, suas mudas de café e suas pastagens sendo leiloadas para estranhos era uma dor física que ele não podia aceitar. Os dias passavam e a pressão aumentava. Ele ficava sentado na varanda da casa grande até tarde, olhando para a escuridão do cafezal e sentindo o peso do relógio. Ele não tinha pretendentes e nem queria ter. As moças da vila o viam como um homem bruto, de poucas palavras, e os pais delas só estavam interessados em fazer política com o seu patrimônio. Ele não queria um casamento de verdade, cheio de cobranças, sentimentos ou intimidade. Ele precisava de um contrato. Precisava de alguém que estivesse tão desesperada quanto ele, alguém que aceitasse um teto e proteção em troca de um sobrenome e da presença formal necessária para cumprir a lei. O tempo estava acabando e o desespero começou a tomar o lugar da sua calma. Ele percebeu que, para salvar o seu império de café, teria que abrir as portas da sua fortaleza para uma estranha. E foi nesse cenário de urgência e amargura que o destino o levou até a barbearia do seu Joaquim, onde o nome de Laura Mendes surgiria como a última tábua de salvação para as terras da Santa Rita. Ernesto entrou na barbearia do seu Joaquim, tentando ignorar o calor abafado da rua principal de Vila Esperança. O lugar era pequeno, com o chão coberto de fios de cabelo e o cheiro de loção de barbear misturado ao aroma de fumo de corda que o barbeiro sempre mastigava enquanto trabalhava. Seu Joaquim era um homem baixo, que usava um avental branco amarelado e não conseguia parar de comentar a vida alheia. Para Ernesto, aquele ambiente era um incômodo, mas ele sabia que ali era o centro de informações da região. Se precisava de uma solução para o seu problema, tinha que ouvir o que o povo dizia. Joaquim apontou para a cadeira de couro rachado e Ernesto se acomodou. O barbeiro começou a afiar a navalha em uma tira de couro, mantendo um ritmo constante enquanto falava sobre as chuvas que não vinham e o preço do café. Ernesto apenas balançava a cabeça, mantendo o olhar fixo no espelho manchado à frente. Ele via seu próprio rosto cansado e a pressão do tempo estampada nos olhos. O prazo do testamento do avô era como uma corda no pescoço que apertava um pouco mais a cada amanhecer. "O senhor ficou sabendo da moça, a Laura Mendes?" perguntou Joaquim, mudando o tom de voz. Ernesto não respondeu, mas o barbeiro continuou. Contou que a situação da jovem era de dar dó. Depois que o coronel Augusto a deixou, a vila inteira virou as costas para ela. Joaquim descreveu como as mulheres das famílias ricas,
Proibiram seus filhos de falarem com Laura, e como até o dono do armazém estava negando crédito para ela comprar o básico para sobreviver nas últimas semanas. Ernesto ouvia as palavras com atenção silenciosa. Ele lembrava que o pai de Laura fora um homem de bem, mas morreu deixando apenas dívidas. A traição do coronel Augusto fora o golpe final na reputação da moça. Em um lugar pequeno como Vila Esperança, uma mancha dessas era vista como uma sentença de morte social. Joaquim comentou que Laura morava em um casebre caindo aos pedaços, vivendo de costuras que mal pagavam o pão. O barbeiro falava com uma mistura de pena e prazer pela desgraça alheia. Para Ernesto, cada detalhe soava como uma oportunidade. Ele não sentia alegria com o sofrimento de Laura, mas via ali uma saída para ambos. Se ela estava sendo pisada, um casamento com o dono da Santa Rita seria um escudo poderoso. Ele não ofereceria romance, mas ofereceria respeito, comida e a segurança de que ninguém mais ousaria apontar o dedo para ela. Ele daria o sobrenome e a proteção de suas cercas. Ela lhe daria a presença necessária para calar as exigências do testamento do falecido avô. O nome Laura Mendes ficou gravado na mente de Ernesto como a peça fundamental que faltava no seu plano de defesa. Ele sabia que não podia simplesmente aparecer na porta dela. Seria um escândalo e ela fugiria de medo. Precisava de alguém que pudesse fazer a ponte entre esses mundos. Enquanto Joaquim passava a navalha no seu queixo, Ernesto planejava o próximo passo. Pensou em Dona Sebastiana, a parteira que conhecia cada canto daquelas terras e tinha a confiança de todos. Ela seria a pessoa ideal para levar a mensagem de forma discreta, sem causar o alarde que a vila adoraria explorar com maldade. Ao terminar o serviço, Joaquim limpou o pescoço de Ernesto com uma toalha áspera e comentou que era uma vida jogada fora. Ernesto levantou-se, ajustou o chapéu e pagou o que devia. Ele não disse uma palavra sobre Laura. Saiu da barbearia, sentindo o sol forte bater no rosto, mas desta vez tinha um destino certo. A ideia de unir duas solidões ganhava forma real. Ele não estava mais apenas fugindo de um testamento. Estava traçando um plano para salvar sua terra e a moça. O caminho de volta parecia mais curto. Ernesto cavalgava firme, pensando em como abordaria Dona Sebastiana. Tinha que ser claro. Era um negócio. Um pacto que salvaria sua herança e daria a Laura uma vida digna, longe do desprezo. Ele não esperava amor e sabia que não tinha espaço para sentimentos. Ernesto sentia que o peso em seus ombros começava a diminuir ligeiramente, dando lugar a uma determinação fria e calculista que ele conhecia muito bem. O importante era a sobrevivência da Santa Rita acima de tudo. O som dos cascos do cavalo contra o chão marcava o ritmo de uma contagem regressiva, que agora tinha uma solução possível e definitiva. A história de Laura Mendes era o tipo de tragédia que o povo de Vila Esperança gostava de mastigar durante as tardes quentes de domingo. Antes de se tornar aquela sombra de mulher que Ernesto via agora, ela caminhava pelas ruas com a cabeça erguida e um sorriso que parecia iluminar o armazém do pai. O Sr. Mendes era um homem de bem, mas seu coração era mole demais para os negócios daquela região bruta. Ele passara décadas atrás de um balcão, vendendo feijão, querosene e ferramentas para os colonos, sempre confiando na palavra dos outros. Ele anotava dívidas em cadernetas que nunca eram quitadas, e quando a saúde falhou, não sobrou nada além de uma caixa registradora vazia e uma filha que não conhecia a maldade do mundo. O armazém não era apenas um comércio, era o ponto de encontro da vila. Quando o velho Mendes adoeceu de uma fraqueza que lhe tirou o fôlego em poucos meses, a vila continuou girando, mas sem a mesma paciência. As dívidas que ele deixou não eram fruto de vícios, mas de uma bondade que o mundo não soube retribuir. Ele morreu devendo para os grandes fornecedores da cidade vizinha e deixando Laura com um inventário de promessas vazias. A casa, que ficava nos fundos do comércio, foi a primeira coisa que os credores levaram.
Laura viu os móveis que pertenceram à sua mãe serem carregados por estranhos, enquanto os vizinhos observavam de longe com uma curiosidade fria e distante. Foi nesse vazio imenso, no meio do luto e da perda material, que o coronel Augusto viu sua oportunidade. Ele chegou com passos macios, botas brilhantes e palavras que pareciam um bálsamo para quem não tinha mais nada. O coronel era um homem de meia idade, com uma autoridade que impunha respeito e um charme que Laura, na sua solidão desesperada, confundiu com proteção real. Ele se ofereceu para resolver os problemas financeiros e para cuidar dos papéis que só traziam dor de cabeça. Augusto prometeu que ela nunca ficaria desamparada e falava de um futuro juntos em sua fazenda, onde ela seria a senhora absoluta de tudo. Laura, querendo acreditar que o destino tinha lhe dado uma segunda chance, entregou sua confiança e seu coração. Por alguns meses, ela viveu em um sonho, achando que o coronel era o seu salvador. Mas Augusto nunca teve a intenção de cumprir aquelas promessas de casamento. Ele queria apenas o que ela tinha de mais valioso: sua honra. E assim que ele conseguiu o que desejava, o interesse desapareceu como a fumaça de um cigarro ao vento. O abandono foi rápido e cruel. Ele simplesmente parou de aparecer e, quando Laura tentou procurá-lo, foi barrada nos portões da fazenda por capangas, que nem sequer olharam em seus olhos. A notícia da queda de Laura se espalhou por Vila Esperança, antes mesmo que ela entendesse que tinha sido usada. O coronel Augusto voltou para sua rotina de homem poderoso. Mas a vila não perdoou a vítima. As senhoras da sociedade, aquelas que organizavam os chás de caridade na paróquia, foram as mais implacáveis. Diziam, em tons baixos, mas perfeitamente audíveis, que ela tinha procurado por aquilo e que uma moça de família deveria saber se dar ao respeito. Laura viu-se expulsa de todos os círculos sociais. O novo dono do armazém agora exigia pagamento antecipado por cada quilo de arroz, tratando-a como se a pobreza dela fosse uma doença contagiosa. Sem teto e sem amigos, ela se refugiou em um casebre de madeira velha nos limites da vila. Ali, o vento passava pelas frestas das tábuas e a chuva molhava o chão de terra. Para não morrer de fome, Laura começou a aceitar costuras pesadas, trabalhos que as outras costureiras recusavam por serem exaustivos demais. Passava as noites em claro, sob a luz fraca de uma lamparina, costurando calças de brim grosso para os trabalhadores do campo. Suas mãos ficaram cheias de calos e furos de agulha, e a vaidade foi a primeira coisa que a fome levou embora. Havia noites em que o estômago doía mais do que o coração. Ela fervia um pouco de água para enganar a fome e olhava para o vazio, perguntando-se como a vida podia ter mudado tanto. O brilho nos seus olhos tinha se apagado, dando lugar a uma expressão de cansaço profundo e um medo constante de ser humilhada novamente. Laura Mendes tinha morrido para o mundo social muito antes de Ernesto surgir com sua proposta. Ela era apenas um fantasma que caminhava pela vila, uma mulher marcada pela vergonha de um erro que não foi só dela, mas que ela carregava sozinha nas costas. Ernesto chegou na porteira da Santa Rita, sentindo o cheiro do café que começava a amadurecer. A fazenda era um mar verde que se estendia até onde a vista alcançava, um império de terra roxa. Tudo ali era fruto de suor e de uma ordem que ele mantinha com rigor absoluto. Ao cruzar o pátio de pedra e olhar para a casa grande, o peito dele pesava. Aquelas paredes altas, pintadas de branco com janelas azuis, pareciam grandes demais para um homem só. Por dentro, o silêncio era o único morador fixo. Os passos dele ecoavam no assoalho de madeira escura, lembrando-o de que o tempo estava correndo contra ele. Aquela propriedade era o seu legado, e ele não permitiria que a burocracia de um testamento a tirasse dele. Ele entrou no escritório, um cômodo cheio de livros de contabilidade e mapas das terras. Sentou-se na cadeira de couro e encarou o retrato do avô na parede.
O velho tinha um olhar severo. O mesmo olhar que parecia julgá-lo por ainda não ter cumprido a cláusula de sucessão. Ernesto não era um homem de paixões ou de sentimentos expostos. Ele via a vida como uma sucessão de tarefas práticas e necessárias: plantar, colher, vender e lucrar. Mas agora, a tarefa era casar. E não podia ser com qualquer uma das moças da vila que suspiravam por sua fortuna. Ele não queria uma esposa que exigisse carinho ou que tentasse mudar sua rotina de bicho do mato. Foi então que a imagem de Laura Mendes voltou à sua mente. Ele pensou na injustiça que ela vivia e na sua própria necessidade técnica de uma esposa. Era uma conta matemática simples. Ela precisava de um teto, de comida e de proteção contra as línguas venenosas de Vila Esperança. Ele precisava de um nome assinado num papel e de uma presença discreta na casa para garantir que as terras continuassem sendo dele. Eram duas solidões que podiam se ajudar sem se machucar. Um pacto de conveniência, puro e seco, como um contrato feito no fio do bigode. Ele não via pecado no pragmatismo, via apenas a sobrevivência de dois seres acuados por circunstâncias diferentes. Ele sabia que não podia simplesmente bater na porta daquele casebre e fazer a proposta. Laura estava assustada, ferida pela maldade do mundo. Se ele chegasse lá com suas botas sujas de barro e seu jeito bruto, ela pensaria que ele era apenas mais um canalha querendo tirar proveito da sua desgraça. Precisava de um jeito mais suave, de alguém que falasse a língua dela e que tivesse o respeito que o dinheiro não comprava. Dona Sebastiana era a chave para esse problema. A parteira morava numa casinha humilde, cercada de ervas medicinais, logo na entrada da mata. Ela tinha trazido metade da vila ao mundo, inclusive o próprio Ernesto. Ela conhecia as dores de Laura e o temperamento difícil do fazendeiro. Ernesto montou novamente no cavalo e seguiu para lá. O sol já estava baixando, pintando o céu de um laranja forte que ardia nos olhos. Ao chegar, encontrou a velha sentada na varanda, pitando um cigarro de palha com calma. O cheiro de fumo de corda pairava no ar. Ela não se levantou, apenas apontou para o banco de madeira ao lado. Sebastiana sabia ler os homens pelo jeito que eles amarravam o cavalo. Ela viu a pressa e a angústia na postura de Ernesto. Ele não enrolou. Contou a situação do testamento e disse que tinha escolhido Laura Mendes para ser sua esposa. A velha soltou a fumaça devagar e olhou para ele com olhos pequenos e espertos. Ela perguntou se ele pretendia maltratar a moça ou usá-la como um brinquedo descartável. Ernesto negou prontamente. Disse que daria a ela o melhor quarto, comida farta e o respeito de ser a senhora da Santa Rita. Em troca, ela só precisaria ser sua esposa no papel e diante da sociedade. Não haveria toque, não haveria cobranças de afeto ou intimidade indesejada. Seria um refúgio seguro para ela e uma garantia de herança para ele. Sebastiana ficou em silêncio por um longo tempo, ouvindo apenas o som dos grilos que começavam a cantar no pasto. Ela sabia que Laura estava no limite de suas forças. Sabia que a moça preferiria a morte a continuar sendo humilhada por gente ruim. Mas o casamento com Ernesto era uma aposta alta. Ernesto era um homem justo, mas frio como o gelo do amanhecer. Dona Sebastiana disse que falaria com ela, mas avisou para Ernesto não esperar um sim imediato. A moça tinha perdido a fé nas pessoas, e ele teria que provar que sua palavra valia mais do que o ouro. Ernesto agradeceu com um aceno e deixou um saco de moedas sobre a mesa de madeira. Não era um pagamento, mas uma garantia de que Laura não passaria fome enquanto decidia seu futuro. Ele voltou para a fazenda sentindo que o jogo tinha começado. O plano estava traçado. Agora, restava saber se Laura Mendes teria coragem de trocar sua miséria por uma vida de segurança ao lado de um estranho. Ele olhou para as estrelas e sentiu que o destino da Santa Rita dependia da vontade de uma mulher quebrada.
A capela do Senhor Bom Jesus ficava em um ponto mais reservado, longe do burburinho da praça principal de Vila Esperança. As paredes brancas estavam descascadas pelo tempo e o telhado de barro parecia cansado de tanto sol. Ernesto chegou primeiro e deixou seu cavalo amarrado na sombra de uma mangueira próxima. Ele entrou num ambiente fresco e escuro, onde o cheiro de cera de vela e incenso antigo impregnava o ar. Ele não era um homem de frequentar missas, mas sentia que aquele lugar neutro era o único onde poderiam conversar sem que os olhos curiosos da vila percebessem o que estava acontecendo. Ele tirou o chapéu de feltro, limpou o suor do pescoço e esperou em pé, perto do altar. Não demorou muito para que a porta pesada de madeira fizesse um ruído seco ao abrir. Laura Mendes entrou com a cabeça baixa, caminhando de um jeito que parecia querer ocupar o menor espaço possível no mundo. Ernesto sentiu um nó no estômago ao vê-la sob a luz das frestas das janelas. Ela estava muito mais magra do que ele se lembrava. O rosto, que antes tinha um brilho de juventude, agora exibia bochechas cavadas e uma palidez doentia. Seus olhos tinham sombras escuras por baixo, como se ela não soubesse o que era uma noite de sono tranquilo há meses. O vestido era simples, de um azul desbotado, mas estava limpo, o que mostrava que, mesmo na miséria, ela ainda tentava manter um resto de dignidade. Ela parou a uma distância segura, as mãos pequenas e calejadas se apertando nervosamente contra a saia. Ela não disse nada, apenas esperou que ele falasse. Ernesto percebeu que ela estava com medo, um medo visceral de quem já foi muito machucada por palavras e promessas. Ele resolveu não enrolar. Sua voz saiu grave, mas controlada, soando suavemente nas paredes de pedra da capela. Ele disse que Dona Sebastiana deveria ter explicado o motivo daquele encontro, mas que ele fazia questão de dizer as coisas de forma clara. Ele explicou que não estava ali para oferecer caridade, mas um negócio que poderia ser bom para os dois lados. Sem usar termos difíceis, Ernesto contou sobre o testamento do avô e sobre a necessidade de se casar em um prazo curto para não perder a fazenda Santa Rita. Ele foi muito honesto sobre o que esperava dela. Disse que precisava de uma esposa no papel, alguém que vivesse na casa grande e que desse legitimidade à sua herança perante os advogados e a sociedade. Em troca, ele oferecia a ela o melhor que a fazenda tinha: comida farta, roupas novas, um quarto só seu e a proteção do sobrenome dele. Ele garantiu, olhando firme para ela, que a vida de humilhação e fome dela terminaria no momento em que ela pisasse naquelas terras. O ponto mais importante do contrato, segundo ele, era o respeito. Ernesto prometeu que o casamento seria apenas uma formalidade. Ele não exigiria dela nada que ela não quisesse dar. Não haveria toque, não haveria intimidade forçada. Eles seriam como dois estranhos dividindo um teto por necessidade, cada um com sua vida e seu espaço respeitados. Laura ouviu tudo com os olhos fixos em um ponto qualquer no chão de terra batida da capela. O silêncio que se seguiu foi longo e pesado, quebrado apenas pelo som de um pássaro que cantava lá fora na mata. Finalmente, Laura levantou o rosto e encarou Ernesto. Havia uma tristeza profunda em seu olhar, mas também uma faísca de inteligência que a miséria não tinha conseguido apagar. Ela perguntou, com a voz baixa e rouca, por que ele tinha escolhido justo ela. Ela lembrou que a vila inteira a chamava de desonrada e que o coronel Augusto tinha feito questão de espalhar mentiras sobre o seu caráter. Com tantas moças consideradas de família na região, por que ele iria querer levar para sua casa a mulher que todos apontavam o dedo? Ela queria saber se aquilo era algum tipo de brincadeira cruel. Ernesto não desviou o olhar. Ele disse que as moças da vila vinham com famílias gananciosas e exigências que ele não tinha paciência para suportar. Ele queria alguém que, assim como ele, estivesse sozinho no mundo e que soubesse o valor de um trato feito com seriedade. Para ele, Laura não era um problema,
mas uma solução rápida e discreta. Ele via nela uma força que as outras não tinham, a força de quem já sobreviveu ao pior que a vida pode oferecer. Ele repetiu que não queria uma resposta na hora. Deu a ela 3 dias para pensar e disse que voltaria para buscá-la se o sim fosse a decisão dela. Ao sair da capela, ele a deixou ali, pequena e pensativa, cercada pelo silêncio sagrado daquele lugar, enquanto a luz da tarde começava a sumir. Laura voltou para seu casebre perto da vila, sentindo o cheiro da terra úmida que subia com o calor da tarde. O caminho pareceu durar horas. Cada passo naquelas ruas empoeiradas era acompanhado pelo peso da proposta de Ernesto. Em casa, o cheiro de mofo e a umidade das paredes pareciam mais fortes do que nunca. Ela sentou na cama velha, que rangia sob seu peso, e olhou para as mãos calejadas. Eram mãos de quem já trabalhou muito, mas que agora não tinha o que colher. O silêncio era interrompido apenas pela goteira caindo na lata velha no canto da cozinha. Naquela primeira noite, o sono não veio. Laura olhava para o teto, ouvindo os estalos da madeira e o vento soprando pelas frestas das janelas. Ela pensava no rosto de Ernesto. Ele não parecia mau, mas a vida a ensinou a desconfiar de qualquer gesto de ajuda. O coronel Augusto também tinha palavras bonitas, e no fim, só deixou rastro de dor e vergonha. Ernesto não falava de amor, propôs um negócio direto. Ele precisava de uma esposa, e ela de um teto seguro. Era uma troca seca. Sem a ilusão do amor, talvez não houvesse a dor da traição futura. No segundo dia, a fome apertou com uma dor aguda no estômago. Laura viu que o pote de farinha estava no fim. Ela abriu o saquinho de moedas que Ernesto deixou. O metal em sua palma pesava, mas a necessidade falava mais alto. Ela foi ao armazém e comprou um pedaço de pão e um pouco de café. No local, sentiu o olhar pesado das outras mulheres da vila. Elas cochichavam e riam da sua desgraça. Laura engoliu o choro, pegou as coisas e voltou para casa. Com Ernesto, pelo menos teria um sobrenome para se esconder daquela gente maldosa. O mais importante para ela era a promessa de que ele não a tocaria. Laura sentia um arrepio só de pensar em deitar com um homem novamente. O trauma deixado pelo abandono do coronel Augusto era uma ferida aberta. Ernesto foi firme. Quartos separados e respeito. Se ele cumprisse a palavra, ela teria a paz que buscava. Imaginava como seria a fazenda Santa Rita. Diziam ser um lugar próspero. Seria ela capaz de ser a senhora de uma casa tão grande? Ela, que nada tinha além de um vestido desbotado e de sua própria solidão imensa. A dúvida era um veneno lento em seu sangue. Uma hora achava melhor morrer de fome com o pouco de orgulho que restava. Na hora seguinte, percebia que o orgulho não enchia a barriga nem impedia o frio da noite. Pensou no seu pai, que sempre dizia que a honra era o maior bem de uma pessoa. Mas que honra ela ainda tinha diante dos olhos da Vila Esperança? Para eles, ela era um caso perdido. Ernesto oferecia um recomeço longe dali. Era uma escolha entre continuar morrendo no lodo ou tentar uma vida nova no escuro de uma casa grande. No terceiro dia, quando o sol baixou, Laura lavou o rosto. No espelho quebrado, viu uma mulher jovem, mas com olhos cansados de lutar. A miséria finalmente venceu sua última resistência. Ela arrumou suas poucas coisas em uma trouxa de pano. Não havia muito o que levar, além de roupas velhas e o medo do futuro. Sentou no degrau da porta e esperou. O silêncio era absoluto. Sabia que Ernesto viria buscar a resposta. Homens como ele não faziam propostas sem a intenção de cumprir cada palavra dita na capela do Senhor Bom Jesus. Quando ouviu o som dos cascos de cavalo, o coração disparou como um tambor. Ernesto apareceu na curva da estrada em seu cavalo escuro, mantendo a mesma expressão séria e decidida. Ele parou na frente do casebre e esperou em silêncio. Laura olhou para ele.
depois para o seu humilde casebre e finalmente para a estrada aberta. Deu um passo à frente e disse apenas sim. Sentiu que pulava em um abismo, mas qualquer queda seria melhor do que continuar ali. Ernesto assentiu. Estendeu a mão forte para ajudá-la, e o destino deles foi selado sob a luz alaranjada da tarde. O dia do casamento amanheceu com um céu cinzento, sem o brilho do sol que costumava castigar a Vila Esperança. Ernesto buscou Laura cedo, antes mesmo que a vila despertasse por completo. Não houve festa, nem flores colhidas no campo, nem o som dos sinos que costumavam anunciar a união de famílias ricas da região. Eles caminharam em silêncio até a igreja, onde o padre já os esperava com uma expressão de cansaço, como se quisesse terminar logo aquela obrigação. Para o religioso, aquele era apenas mais um registro burocrático, um compromisso que ele cumpria sem a alegria que costuma envolver um sacramento de verdade. A igreja estava completamente vazia. Os bancos de madeira escura pareciam maiores e mais distantes uns dos outros, sem o povo da vila para preenchê-los. O cheiro de cera velha, poeira e incenso impregnava o ar parado, tornando o ambiente ainda mais pesado. Laura usava um vestido simples, o melhor que tinha em sua trouxa, mas que ainda assim parecia pequeno e gasto diante da imensidão daquela construção de pedra. Suas mãos estavam frias e escondidas sob as dobras do tecido, enquanto ela tentava controlar o tremor que percorria seu corpo. Ernesto estava ao seu lado, firme e imóvel como uma estátua de ferro, olhando fixamente para o altar, sem demonstrar qualquer tipo de emoção. O padre começou a falar com uma voz monótona, lendo as palavras do ritual, como se estivesse recitando uma lista de regras de um cartório. Não havia calor naquelas frases. Ele não falou sobre amor, sobre companheirismo ou sobre a construção de uma vida juntos. Ele se limitou ao que era estritamente necessário para que o papel fosse assinado e o testamento do avô de Ernesto fosse cumprido dentro do prazo legal. Laura sentia o peso do silêncio absoluto ao seu redor. Cada palavra do padre ecoava nas paredes nuas da igreja, lembrando-a a todo momento de que aquela cerimônia era apenas um negócio, um contrato seco de sobrevivência mútua. Chegou o momento das alianças. Ernesto tirou do bolso do paletó um par de anéis de ouro grosso e pesado. Quando ele pegou a mão de Laura para colocar a aliança, ela sentiu o calor da pele dele contra a sua própria pele gelada. Foi um toque rápido e mecânico, mas que fez o coração dela disparar contra o peito. O metal dourado deslizou pelo seu dedo magro, parecendo uma algema de luxo que mudaria sua vida para sempre. Para Ernesto, aquela aliança era a garantia de que suas terras continuariam sendo suas por direito. Para Laura, o anel era o símbolo de uma nova identidade, uma proteção sólida contra as línguas maldosas que a perseguiram por tanto tempo pelas ruas da vila. Quando o padre perguntou se eles aceitavam um ao outro, a voz de Ernesto saiu clara e sem qualquer hesitação. Ele disse o sim como quem fecha um acordo comercial importante em uma mesa de escritório. Já Laura hesitou por um breve segundo. Sua voz saiu quase como um sussurro, mas foi audível o suficiente para que o padre fizesse uma anotação rápida no livro de registros. Naquele exato momento, ela deixou de ser apenas a Laura desonrada e órfã para se tornar a senhora da fazenda Santa Rita. Não houve troca de olhares apaixonados, nem o tradicional beijo que costuma encerrar os casamentos. Ernesto apenas acenou levemente com a cabeça, em um gesto de respeito distante, e se virou para assinar os documentos sobre a mesa de madeira. A caneta de pena riscou o papel grosso com um som áspero, que pareceu preencher toda a igreja. Duas testemunhas, homens que trabalhavam na fazenda e que mal olharam para o rosto de Laura, assinaram logo abaixo. Estava feito. O padre fechou o livro com um baque surdo, sinalizando o fim da cerimônia sem qualquer celebração. Ele não deu os parabéns aos noivos,
Apenas desejou que Deus os guiasse e se retirou para a sacristia sem olhar para trás. Ernesto guardou sua cópia do documento no bolso interno do casaco e indicou a saída da igreja com um gesto de mão. Eles saíram do templo sob o olhar curioso de uma ou duas pessoas que passavam pela praça naquele momento, mas ninguém teve coragem de se aproximar para cumprimentar o novo casal. O isolamento de Laura continuava, mas agora ele era reforçado pelo sobrenome e pelo poder de Ernesto. Ele a ajudou a subir na charrete que estava parada ali perto, esperando por eles. Não houve tempo para despedidas da vila, e Laura nem sentia falta disso. Tudo o que ela desejava naquele instante era deixar para trás o casebre úmido e as lembranças amargas do que sofreu. Ernesto tomou as rédeas e deu o comando para os animais. A charrete começou a se afastar rapidamente de Vila Esperança, levantando uma pequena nuvem de poeira na estrada de terra batida. Laura olhou para trás uma última vez, vendo a torre da igreja diminuir no horizonte até sumir entre as árvores. O caminho para a fazenda Santa Rita era longo, e o silêncio entre os dois era preenchido apenas pelo som das rodas batendo nas pedras e pelo vento que soprava forte. O casamento estava consumado no papel, e agora começava a verdadeira prova daquele pacto, a convivência diária em uma casa enorme, onde o amor nunca tinha sido convidado a entrar. A poeira dourada do entardecer subia em pequenas nuvens conforme a charrete avançava pela estrada de terra batida que levava até a fazenda Santa Rita. O sol estava baixo no horizonte, criando sombras longas que pareciam esticar as árvores de jacarandá ao longo do caminho. Ernesto mantinha as rédeas firmes, o olhar fixo na estrada, sem dizer uma única palavra durante todo o trajeto. O silêncio entre os dois não era mais aquele silêncio tenso da sacristia, mas algo diferente. Uma calma que parecia ensaiada para não quebrar o acordo. Laura olhava para os próprios pés, vendo como a barra do seu vestido simples já estava suja de terra fina. Ela sentia o vento morno bater no rosto, trazendo o cheiro forte de mato e de café maduro, o perfume que movia a economia de toda aquela região rural. À medida que se aproximavam da sede, a paisagem mudava drasticamente. As cercas eram bem cuidadas, pintadas de um branco que brilhava mesmo com a luz fraca do fim do dia. Os pés de café surgiam em fileiras intermináveis, cobrindo as colinas como um exército verde e silencioso que parecia não ter fim. Laura nunca tinha visto tanta riqueza de perto. Ela sabia que Ernesto era um homem de posses, mas ver a extensão real daquelas terras fazia com que ela se sentisse ainda menor dentro da charrete. O coração dela batia de um jeito esquisito, uma mistura de alívio por ter finalmente um teto seguro e um pavor surdo do que significava ser a dona daquilo tudo sem saber por onde começar ou como se comportar. Finalmente, a casa grande apareceu entre as árvores. Era uma construção sólida, de 2 andares, com paredes brancas e janelas de madeira escura que davam ao lugar um ar de fortaleza. Quando Ernesto parou a charrete em frente aos degraus da entrada, o barulho das rodas no cascalho anunciou a chegada do novo casal. Uma mulher de meia idade, vestindo um avental limpo e com o cabelo preso de forma prática, saiu pela porta principal. Ela limpava as mãos no pano e tinha um olhar atento, mas não parecia hostil como as pessoas da vila costumavam ser. Ernesto desceu da charrete e, com um gesto seco, ajudou Laura a descer também. Ele não segurou a mão dela por mais tempo do que o necessário, apenas o suficiente para garantir que ela não perdesse o equilíbrio no degrau. "Essa é a Dalva", disse Ernesto, em sua primeira frase desde que saíram da igreja. "Ela cuida da casa e de tudo o que acontece aqui dentro. Dalva, essa é Laura, minha esposa." A governanta deu alguns passos à frente e abriu um sorriso pequeno, mas que parecia realmente acolhedor. Ela olhou para Laura não como as outras mulheres da vila olhavam, buscando um defeito ou um motivo para a fofoca,
mas com uma curiosidade gentil e respeitosa. Dalva percebeu o cansaço no rosto da jovem e a trouxa pequena de pano que ela carregava, que parecia tão deslocada naquele cenário de luxo e poder. "Seja muito bem-vinda, Dona Laura", disse Dalva, fazendo um gesto para que entrassem. "Preparei um café fresco e o quarto da senhora já está pronto, com água morna e toalhas limpas para um banho antes do jantar ser servido." O uso do título Dona fez Laura tremer por dentro. Ela se sentia uma impostora, alguém que tinha roubado o lugar de outra pessoa mais importante ou preparada. Ao cruzar o umbral da porta, o contraste foi ainda mais forte. O chão de madeira brilhava tanto que era possível ver o reflexo dos móveis pesados. Havia quadros nas paredes, tapetes grossos e um silêncio que parecia guardado naquela casa há muitos anos. Ernesto não entrou com elas. Ele avisou que precisava falar com os administradores sobre a colheita do dia seguinte e saiu em direção aos galpões, deixando as duas mulheres sozinhas no hall de entrada. Dalva percebeu o olhar perdido de Laura, que parecia ter medo de tocar em qualquer coisa com suas mãos calejadas. Ela se aproximou devagar e pegou a trouxa de pano das mãos de Laura, tratando-a com cuidado. Dalva explicou que a casa era silenciosa porque Ernesto passava o dia todo fora, cuidando da produção, mas que agora as coisas certamente mudariam com uma presença feminina. Laura apenas concordava com a cabeça, tentando processar a ideia de que aquele era o seu novo lar. Ela começou a subir os degraus da escada larga, seguindo a governanta, sentindo o peso da aliança no dedo e a imensidão daquela nova vida que, por enquanto, ainda parecia um sonho estranho e um pouco assustador para uma órfã que nada tinha. Laura lavou o rosto com a água morna que Dalva tinha deixado no quarto. A sensação da água na pele tirou um pouco do cansaço da viagem, mas não limpou o peso que ela sentia no peito. Ela olhou para o espelho pequeno na parede e mal se reconheceu. O cabelo estava arrumado, e o vestido, embora simples, era muito melhor do que qualquer coisa que ela tivesse usado nos últimos meses. Quando o sinal do jantar tocou, um sino pequeno que fez um barulho seco pelo corredor, o estômago dela se apertou. Não era fome, era puro nervosismo. Ela saiu do quarto e desceu a escada devagar, segurando no corrimão de madeira escura, sentindo que cada passo a levava para um momento de verdade que ela não sabia se estava pronta para enfrentar. A sala de jantar era enorme e cheia de sombras projetadas pelas lamparinas. Uma mesa comprida de jacarandá ocupava o centro do cômodo, coberta por uma toalha de renda branca que parecia impecável. Ernesto já estava lá, sentado na cabeceira da mesa. Ele tinha trocado de roupa e parecia mais limpo, mas a expressão em seu rosto continuava a mesma, séria e fechada. Quando Laura entrou, ele se levantou por um instante, um gesto de educação que ela não esperava, e indicou a cadeira à sua direita. Laura sentou-se em silêncio, sentindo o peso da cadeira pesada sob ela. A distância entre os dois era pequena fisicamente, mas parecia que um oceano de segredos os separava. Dalva entrou logo em seguida, trazendo travessas de cerâmica com comida caseira que cheirava muito bem. O barulho dos talheres batendo na louça começou a preencher o vazio da sala. O som de metal contra a porcelana era tão nítido que incomodava. Laura tentava levar a comida à boca, mas sentia um nó na garganta que dificultava cada mordida. A comida era maravilhosa. Arroz soltinho, feijão com tempero forte e uma carne assada macia, mas o sabor parecia se perder na tensão do momento. Ernesto comia de forma metódica. Ele cortava a carne em pedaços pequenos, mastigava devagar e não tirava os olhos do prato. Ele não tentava puxar conversa, não perguntava se ela estava gostando da casa e não fazia comentários sobre o clima. Era como se ele estivesse cumprindo uma tarefa obrigatória, parte de um ritual que precisava ser executado para que a vida seguisse seu curso normal naquela fazenda. Laura olhava de relance para as mãos dele enquanto ele segurava o garfo.
Eram mãos grandes, com veias saltadas e marcas de quem trabalhava duro, apesar de toda a riqueza que possuía. Ela se lembrou da promessa que ele fizera na sacristia e na capela, que não a tocaria, que o casamento era apenas um contrato no papel. Mas o trauma deixado pelo coronel Augusto era uma ferida aberta que não parava de sangrar na sua mente. Augusto também tinha feito promessas bonitas. Ele também tinha falado com voz calma antes de mostrar sua verdadeira face cruel. O pavor de que o jantar fosse apenas o começo de uma noite terrível fazia as mãos de Laura tremerem um pouco. Ela temia que, assim que os empregados se retirassem, o homem sentado ao seu lado mudasse de ideia. Ernesto percebeu o tremor nas mãos de sua esposa, mas não disse nada para não deixá-la ainda mais nervosa. Ele sabia que palavras não adiantariam agora. Ele era um homem prático e entendia que a confiança não nascia de uma hora para outra, especialmente para alguém que tinha sido tão humilhada pela vida na vila. Ele limpou os lábios com o guardanapo de pano e tomou um gole de água, mantendo sua postura distante. O silêncio continuava absoluto, quebrado apenas pelo vento que batia nas janelas. Laura terminou de comer o que conseguiu, deixando metade do prato intocado. Ela esperava que ele desse o sinal para que o jantar acabasse, ansiosa pelo alívio de se trancar em seu quarto, mas ao mesmo tempo apavorada com a ideia do que viria a seguir. Ernesto terminou de beber sua água e colocou o copo sobre a mesa com um estalo seco. O som fez Laura dar um pequeno pulo na cadeira, os ombros ainda encolhidos pela tensão. Ela esperava pelo momento em que o jantar acabaria, temendo o que viria a seguir. Em Vila Esperança, todos sabiam o que se esperava de uma noite de núpcias, e o medo de que a promessa de Ernesto fosse apenas uma mentira para convencê-la a aceitar o contrato apertava o seu peito. Ernesto se levantou, limpou as mãos no guardanapo de linho e olhou para ela sem nenhuma malícia, mantendo apenas aquele cansaço de quem trabalhou no sol o dia inteiro. O dia foi longo, ele disse com a voz grossa, mas sem agressividade. Você precisa descansar. Amanhã a vida na fazenda começa cedo e a Dalva vai precisar de ajuda com algumas coisas da casa. Ele não esperou por uma resposta e fez um sinal simples para que ela o acompanhasse. Laura se levantou depressa, sentindo as mãos suadas e frias contra o tecido do vestido. Ernesto começou a subir a escadaria de madeira escura que dominava o centro da sala. Cada passo dele era firme, fazendo os degraus de jacarandá rangerem um pouco sob o peso de suas botas. Laura ia logo atrás, mantendo uma distância segura, olhando para as costas largas dele e para a autoridade com que ele se movia naquele lugar. O corredor do andar de cima era comprido e estava na penumbra, iluminado apenas por uma lamparina de óleo no fim do corredor. Havia um tapete longo que abafava o som dos passos, deixando tudo muito quieto, como se a casa estivesse protegendo os segredos de quem vivia ali. Ernesto parou diante de uma porta de madeira talhada com cuidado. Ele a abriu e fez um sinal para que Laura entrasse. O quarto era enorme, muito maior do que qualquer lugar onde ela já tinha morado em sua vida de privações. Havia uma cama grande com lençóis brancos e bem esticados, uma cômoda pesada com um espelho de moldura dourada e uma janela alta que mostrava o cafezal lá fora, agora mergulhado na escuridão profunda da noite. Este é o seu quarto, Ernesto falou, parado na porta, sem fazer menção de entrar ou de tocá-la. Tem tudo o que você precisa aí dentro. Se faltar alguma coisa, ou se precisar de roupas novas, fale com a Dalva pela manhã. Ela já recebeu ordens para cuidar de você e garantir que não lhe falte nada. Laura olhou para ele com uma surpresa que não conseguia esconder. Ela ainda esperava que ele entrasse e fechasse a porta com força, como o coronel Augusto faria. Mas Ernesto apenas apontou para outra porta, bem mais adiante no corredor, quase no final da ala direita da construção. O meu quarto é aquele lá no fundo, ele explicou de forma direta.
Eu não entro aqui sem sua permissão, e espero que você também respeite o meu espaço e não entre no meu quarto sem avisar. Eu gosto de silêncio e de privacidade. Boa noite, Laura. Ele se virou imediatamente e caminhou em direção ao próprio quarto, sem olhar para trás nenhuma vez. Laura ficou parada na entrada por um tempo, observando a silhueta dele sumir na sombra do corredor, até ouvir o barulho seco da porta dele se fechando e a chave girando na fechadura. O silêncio voltou a tomar conta da fazenda Santa Rita, mas agora era um silêncio que trazia uma sensação de paz que ela desconhecia. Ela entrou no quarto e, por puro instinto, girou a chave na porta. O barulho do metal se encaixando trouxe um alívio tão grande que suas pernas quase falharam. Ela se encostou na madeira da porta e respirou fundo, sentindo os olhos arderem. Não era tristeza, era a sensação de que finalmente podia baixar a guarda depois de tantos meses de medo. Caminhou até a cama e tocou o lençol macio que cheirava a limpeza e flores do campo. Laura se sentou na beirada do colchão, sentindo o corpo afundar no conforto que nunca imaginou ter. Pela primeira vez em muito tempo, o seu estômago não estava doendo de fome. O jantar tinha sido farto e, mesmo que ela tivesse comido pouco por causa do nervosismo, era o bastante para se sentir alimentada. Ela tirou os sapatos de couro e se deitou, ainda com o vestido do casamento. O teto do quarto era alto, feito de vigas de madeira muito fortes que pareciam segurar o peso do mundo. Ela ficou olhando para o escuro, pensando em como sua vida tinha mudado em apenas algumas horas. Ernesto era um homem seco, feito de poucas palavras, mas tinha cumprido o que prometeu na sacristia da vila. Ele não tinha tentado nada contra ela e lhe deu a segurança de um quarto só seu, um espaço onde ninguém poderia entrar sem ser convidado. Para uma mulher que tinha sido abandonada pelo coronel Augusto e humilhada pelas fofocas das vizinhas, aquele respeito era algo novo e valioso. Ela se sentia protegida, embora ainda estivesse muito confusa com o que o futuro guardava para aquele casamento de conveniência. Apesar do conforto da cama e da segurança da porta trancada, o sono demorou a vir. Laura agora era a senhora daquela fazenda, a esposa de um homem poderoso, mas, por dentro, ainda se sentia como a órfã assustada que não tinha onde cair morta. Ela olhou para a fresta da janela e viu a lua iluminando as plantações de café lá embaixo. Fechou os olhos e tentou relaxar os músculos. O medo ainda estava guardado no fundo do peito, mas por aquela noite ela dormiria com a alma finalmente tranquila, ouvindo apenas o som do vento nas árvores e o silêncio da terra fértil que a cercava. A luz da manhã entrou pelas frestas da janela de madeira, desenhando linhas de poeira dourada que dançavam no ar, parado do quarto. Laura abriu os olhos devagar, sentindo o peso do cobertor de lã e a maciez do travesseiro que parecia um abraço. Por um segundo, ela achou que ainda estava no casebre perto da vila, esperando o frio da fresta da porta a acordar para mais um dia de fome. Mas o silêncio da fazenda era diferente. Não era o silêncio do abandono ou da solidão absoluta. Era o silêncio de um lugar imenso que estava despertando para o trabalho pesado. Ela se levantou, lavou o rosto na bacia de porcelana com água fresca e vestiu o vestido mais simples que tinha levado na pequena trouxa, um que não parecesse tão deslocado naquela casa grande e imponente. Ao descer as escadas, o cheiro de café fresco e de bolo de fubá quentinho subiu pelos degraus, guiando seus passos até a cozinha. Naquele cômodo amplo, com o fogão a lenha estalando e soltando um calor gostoso, Dalva já estava na ativa, mexendo uma panela grande de cobre. A governanta olhou para Laura e abriu um sorriso largo, daqueles que não carregavam nenhum tipo de julgamento ou fofoca, algo que Laura não recebia há muito tempo. "Bom dia, menina", Dalva disse, apontando para a mesa farta de pães, queijos e frutas. "O patrão já saiu faz tempo,
Ele gosta de ver o sol nascer no meio dos cafezais. Diz que o café não cresce se o dono não estiver por perto. Laura sentou-se na ponta da mesa, sentindo-se um pouco pequena diante de tanta fartura. Ela perguntou, com a voz ainda tímida, se Ernesto voltaria para o almoço. Dalva explicou que ele costumava levar um farnel para comer nas plantações, voltando apenas quando o sol começava a baixar atrás dos morros. Isso trouxe um alívio imediato para o peito de Laura. Ter a casa apenas para ela e Dalva tornava tudo menos assustador, permitindo que ela respirasse sem o medo constante de cometer algum erro diante do marido. Depois de comer, ela não conseguiu ficar parada apenas observando Dalva carregar baldes e limpar as prateleiras pesadas da despensa. "Posso ajudar em alguma coisa?" Laura perguntou, já se levantando para recolher as louças. Dalva tentou recusar, lembrando que Laura agora era a senhora daquelas terras. Mas a jovem insistiu, com um brilho de teimosia nos olhos. "Eu não sei ser dondoca, Dalva. Se eu ficar sentada olhando para as paredes, eu acabo ficando doente da cabeça. Se você me deixar ajudar, o tempo passa mais rápido e eu me sinto útil." As duas passaram a manhã inteira juntas. Enquanto trabalhavam, Dalva contava histórias sobre a fazenda Santa Rita e sobre o temperamento difícil de Ernesto. Ela dizia que, desde que o avô dele morreu, o rapaz tinha se fechado como uma ostra, focando toda a sua energia apenas na produtividade da terra para cumprir as exigências do testamento. A casa era prática, mas faltava vida em cada canto. Laura percebeu isso ao caminhar pelas salas amplas. Tudo era marrom, cinza e escuro. Não havia flores nos vasos. As cortinas estavam pesadas e os móveis pareciam dispostos apenas para serem úteis, nunca para serem bonitos ou acolhedores. Com a permissão de Dalva, Laura começou a fazer pequenas mudanças silenciosas. Ela foi até o jardim lateral, onde algumas roseiras lutavam para crescer entre o mato alto, e colheu as flores que estavam mais viçosas. Colocou-as em um jarro de barro simples, bem no centro da mesa de jantar. Depois, abriu todas as janelas da sala de visitas, deixando o ar puro da serra circular e expulsando aquele cheiro de lugar fechado e mofo. Dalva observava tudo de longe, com um sorriso satisfeito, percebendo que a presença daquela moça estava mudando o clima pesado da casa. No meio da tarde, Laura decidiu caminhar até o início do cafezal, mantendo uma distância segura. Ela não queria incomodar Ernesto, apenas ver de longe como funcionava aquele mundo. De um ponto mais alto, ela viu os homens trabalhando entre as fileiras verdes. E lá estava ele, com o chapéu de palha enterrado na cabeça e a camisa suada grudada nas costas. Ele não parecia um patrão que apenas dava ordens. Ele estava ali, tocando na terra, conferindo os grãos e conversando com os colonos de igual para igual. Havia uma dignidade naquele esforço que Laura começou a admirar em segredo. Ao voltar para a casa, ela sentiu que aquele lugar já não parecia mais uma prisão fria. Ela tinha uma aliada em Dalva, e aos poucos estava encontrando o seu próprio lugar naquela imensidão. Quando o entardecer chegou, pintando o céu de laranja, Laura sentou na varanda para esperar o retorno do homem que, apesar de seco, tinha lhe dado o que ninguém mais deu: paz. Ela ouviu o som dos cascos do cavalo e sentiu que, talvez, aquele contrato fosse o início de algo que ela ainda não conseguia explicar. O som dos cascos do cavalo de Ernesto se misturou ao barulho de outro animal que subia a ladeira da sede em um ritmo apressado. Laura se levantou da cadeira de balanço na varanda, ajeitando as dobras do vestido simples. Um homem que ela reconheceu de longe, um dos capatazes que prestava serviços ocasionais para o coronel Augusto na vila, parou o animal bruscamente perto da escada, levantando uma nuvem de terra seca que irritou os olhos de Laura. Ele trazia um envelope amarelado nas mãos e um sorriso torto no rosto, o tipo de sorriso que Laura conhecia bem, carregado de deboche e de uma maldade que não fazia questão de se esconder.
Ernesto o apeou de seu cavalo logo em seguida, o rosto sujo de poeira e suor do dia de trabalho, os olhos fixos no visitante indesejado. O homem nem esperou Ernesto se aproximar totalmente para começar a falar. Disse em voz alta, para que qualquer um por perto pudesse ouvir, que o recado vinha direto do cartório de Vila Esperança, mas que o coronel Augusto tinha feito questão de que ele entregasse pessoalmente como um gesto de boa vizinhança. Ernesto pegou o envelope sem dizer uma única palavra, rasgando o papel com força, enquanto o suor escorria por sua testa. Enquanto o patrão lia, o mensageiro desviou o olhar para Laura. Ele a mediu de cima a baixo com uma insolência que fez o sangue da jovem gelar. Ele soltou um comentário baixo, dizendo que a vila inteira ainda comentava como a fazenda Santa Rita tinha se tornado um refúgio para quem não tinha mais para onde ir. Ele usou palavras cruéis, mencionando que o coronel estava rindo da caridade que Ernesto estava fazendo ao se casar com alguém que já tinha sido descartada e falada em cada esquina da região. Laura sentiu o rosto queimar de vergonha. A humilhação que ela achou ter deixado para trás na vila parecia ter viajado junto com a poeira da estrada e batido à sua porta. Ela deu um passo para trás, buscando o apoio do batente da porta de madeira, pronta para se esconder dentro da casa e se trancar no quarto. Mas Ernesto não permitiu que a cena terminasse ali. Ele terminou de ler a carta, que era uma notificação judicial questionando a validade do matrimônio para fins de herança, e amassou o papel na mão grossa e calejada. Antes que o mensageiro pudesse dar as costas, Ernesto caminhou até ele com passos pesados. A voz de Ernesto saiu baixa, mas com uma força que Laura nunca tinha ouvido antes. Ele não gritou, mas cada palavra parecia uma sentença. Ele disse ao homem que, daquela porteira para dentro, Laura Mendes era a senhora da fazenda e sua esposa legítima perante Deus e a lei. Avisou que qualquer um que ousasse abrir a boca para faltar com o respeito com ela estaria lidando diretamente com ele, e que ele não tinha a paciência que os outros homens da vila costumavam ter com fofocas. O mensageiro tentou manter a pose de valentão, mas o olhar de Ernesto era tão duro e sem vida que ele apenas balançou a cabeça, montou no cavalo e partiu em disparada, sem olhar para trás. Ernesto permaneceu parado por um longo tempo, observando a poeira baixar no horizonte. Laura estava imóvel na varanda, o coração batendo na garganta e as mãos tremendo levemente. Ela esperava que ele se virasse e descontasse nela a raiva pela confusão que o coronel Augusto estava criando. Afinal, a presença dela agora era um problema legal real, uma brecha que os inimigos de Ernesto estavam tentando usar para tomar as terras que o avô dele deixou em testamento. Mas Ernesto apenas se aproximou da escada e olhou para ela. Ele não parecia zangado com ela, mas sim exausto. Ele explicou, de um jeito seco e direto, que o coronel Augusto tinha entrado com uma petição alegando que o casamento era uma fraude, um negócio de fachada apenas para garantir a posse da fazenda. O coronel argumentava que não havia convivência real e que a reputação de Laura invalidaria a união perante os termos rígidos do testamento do avô. Era uma jogada suja. Ernesto olhou bem nos olhos de Laura e disse que não ia permitir que ninguém tocasse no que era dele, e que ela agora fazia parte daquela casa tanto quanto as paredes de pedra. Naquela noite, o jantar foi silencioso, mas o clima tinha mudado. Não era mais o silêncio da desconfiança mútua. Dalva serviu a sopa com um olhar de profundo orgulho, tendo ouvido a defesa que o patrão fez na varanda. Laura percebeu que sua segurança agora dependia daquele homem que ela mal conhecia, mas que tinha acabado de mostrar que o contrato deles valia mais do que toda a maldade de Vila Esperança. Ela ainda era uma esposa por conveniência, mas pela primeira vez sentiu que não estava mais sozinha na batalha contra o seu passado. Ernesto tinha escolhido o lado dela, mesmo que fosse apenas para proteger suas terras, e para Laura,
Aquilo já era mais do que ela jamais esperou receber de alguém. Ela olhou para as mãos de Ernesto sobre a mesa e viu que ele ainda segurava os talheres com força, como se estivesse pronto para lutar contra o mundo inteiro para manter a ordem que ele mesmo tinha criado. Os dias que se seguiram àquela tarde na varanda trouxeram uma paz que Laura nunca imaginou ter. O medo, que antes era uma sombra constante em seus passos, começou a murchar. Ela percebeu que não precisava mais andar na ponta dos pés dentro da fazenda Santa Rita. A casa grande deixou de ser um labirinto assustador para se tornar um lar. Dalva passou a ensinar Laura sobre todo o funcionamento da fazenda, desde a contabilidade da despensa até a organização das tarefas diárias. As duas passavam horas conversando na cozinha, enquanto o cheiro de café fresco tomava conta do ar. Laura descobriu que tinha talento para os números e uma paciência que Ernesto, em sua pressa habitual, muitas vezes não possuía. Ela organizou os livros de contas e trouxe uma ordem que a casa não via há muitos e muitos anos. Ernesto cumpriu sua promessa de uma forma que ia além das palavras. Ele não apenas a defendeu publicamente, mas passou a incluí-la em sua rotina de um jeito silencioso e constante. Ele não era um homem de gestos românticos, mas o respeito que demonstrava era mais sólido que qualquer promessa vazia que Laura já tinha ouvido no passado. Quando voltava do campo, ele trazia notícias sobre a safra e, às vezes, pequenas flores silvestres que deixava sobre a mesa sem dizer nada. Era o jeito dele de mostrar que ela pertencia àquele lugar e que não era mais uma estranha sob seu teto. A pressão do testamento ainda existia, mas o peso já não esmagava Ernesto. Ele percebeu que o contrato planejado como uma transação comercial tinha se transformado em algo profundo. Ele não estava mais apenas protegendo terras. Estava protegendo uma pessoa que aprendera a admirar. A força de Laura, que sobreviveu à traição e ao desprezo, era a mesma força que agora ajudava a manter a ordem na Santa Rita. Eles formavam uma frente única contra as investidas do coronel Augusto, que via suas tentativas de anular o casamento serem derrubadas pela postura impecável do casal. Ernesto fazia questão de levar Laura em todas as reuniões de negócios, mostrando que ela era sua parceira em cada decisão tomada. Em uma noite de lua cheia, os dois sentaram na varanda após o jantar. O silêncio entre eles era confortável, preenchido apenas pelo som dos grilos e pelo balanço da rede. Laura tomou a iniciativa de falar sobre o que sentia. Ela agradeceu por ele ter acreditado nela quando ninguém mais acreditava, e por ter dado a ela uma dignidade que ela julgava perdida. Ernesto olhou para o horizonte, para as luzes da vila, e disse que não tinha feito um favor, mas sim uma escolha inteligente. Ele afirmou que a Santa Rita precisava de alguém que entendesse o valor da terra e que ele não poderia ter encontrado ninguém melhor para estar ao seu lado naquela jornada. Aos poucos, o contrato de conveniência perdeu a importância diante da realidade da vida que construíam juntos. O pacto de distância deu lugar a conversas longas sobre o futuro da fazenda. Eles planejaram novas plantações e melhorias na estrutura da casa, criando uma vida onde o passado não tinha mais poder de ferir nenhum dos dois. Laura já não se via como a jovem enganada que chegou com um vestido emprestado e olhos cheios de pavor. Ela era Laura Mendes de Oliveira, a senhora da fazenda, respeitada pelos funcionários e firme diante daqueles que tentaram derrubá-la com fofocas e maldades. O império que o avô de Ernesto tanto quis preservar estava seguro, mas não era apenas por causa de papéis ou de uma cerimônia fria. Era porque duas almas que o mundo considerava quebradas encontraram um jeito de se apoiar. Ernesto não era mais o homem solitário e amargo de antes. E Laura não era mais a órfã vulnerável que o destino tentou apagar da história. Juntos, eles eram a fundação de algo novo e poderoso. Naquela fazenda cercada por cafezais, o respeito mútuo tornou-se a raiz de tudo.
Eles sabiam que desafios continuariam surgindo e que a vila demoraria a esquecer as histórias antigas. No entanto, nada disso importava mais para eles. Eles tinham um ao outro, tinham o teto e tinham a terra que agora dava frutos com mais vigor. O contrato que começou com medo e pragmatismo terminou em uma união que ninguém poderia quebrar. A Fazenda Santa Rita era o testemunho vivo de que a vida sempre dá segundas chances para quem tem a coragem de aceitar um salto no escuro. Ernesto e Laura olharam para o campo, sabendo que o futuro finalmente era deles.